Meu nome é Irmã Amina e eu sou monja da Ordem Graça Misericórdia. A busca espiritual sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Quando eu era criança, adolescente, eu estudava num colégio franciscano. E nesse colégio, os alunos, ao entrar na escola, nós nos reuníamos no pátio, fazíamos a oração de São Francisco e a gente orava na capela. Nas aulas de religião, às vezes, nós fazíamos meditação na capela. Era muito bom, foi uma fase muito boa. Mas aí depois isso passou. E eu casei, aí tive os 4 filhos, e o trabalho, e toda aquela vida de mãe e de dona de casa. Mas sempre a busca espiritual era uma coisa sempre muito presente no meu coração. E foi aí que nessa busca eu conheci o trabalho do que hoje a gente chama de Comunidade Luz Figueira. Conheci o trabalho do Trigueirinho através dos livros. E foi como se eu tivesse encontrado alguma coisa que eu estava buscando há muito tempo. Segue os sons do teu espírito, segue os sons do teu espírito. Nesse período eles eram ainda pequenos. E eu via os CDs em casa e eles ouviam também os CDs, de certa forma, porque eu ficava fazendo as tarefas e ouvindo os CDs. E então, a partir de um determinado momento, Maria se aproximou do trabalho da Comunidade Luz Figueira e pediu que fosse difundida a oração, que fossem criados os grupos de oração. E foi aí que o grupo começou a aderir a essa proposta e nós começamos a orar também, a incluir a oração no trabalho. E eu sempre via os meus filhos como meus mestres. Eu olhava para eles e ficava tentando ver o que eles podiam me ensinar, apesar de não ter tanto tempo para isso, porque eram muitas tarefas. Muitas vezes eu os convidava para orar e às vezes eu acho que eles participavam mais para me satisfazer, né? Para me agradar. Estava lendo um livro e às vezes tinha um trecho interessante e eu lia para eles, mas sempre deixando eles livres, né? Porque eu sabia que eram jovens. Sempre tinha presente no meu coração que se eles conseguissem lembrar o que a alma veio fazer, então isso era a coisa mais importante para eles, para a vida deles. Não importava as minhas expectativas com relação à formação profissional deles, eu não tinha expectativa com relação a isso. Eu só pedi a Deus, nas minhas orações, que eles pudessem lembrar o que vieram fazer, que a alma pudesse lembrar o que veio fazer aqui. Olha, meu Deus, se eles conseguirem lembrar o que vieram fazer aqui, para mim, já está perfeito. Eu acredito que a oração, na verdade, é que fez todo o trabalho, porque ela vai nos conduzindo aos pouquinhos, e sem a gente perceber, ela toma conta da vida. E hoje eles, graças a esse trabalho, essa persistência e no caminho da oração, hoje eles estão consagrados. As 3 filhas são monjas da Ordem Graça Misericórdia, e o filho também está consagrado de certa forma. Eu tinha essa aspiração no meu coração, assim, era uma coisa guardada no meu coração, essa aspiração de ser monja. Mas eu falava, com 4 filhos, isso é um sonho, né? Eu nunca vou ser monja, com 4 filhos fica só no coração isso. E elas foram se consagrando e eu falava assim, se eu tiver que me consagrar um dia, eu vou ser a última. Aí eu falava para a mãe, olha mãe, eu vou ser a última, se eu tiver que um dia me consagrar. Nós éramos uma família comum, como todas as outras famílias. Nunca fomos diferentes das outras famílias. O que era diferente realmente e o que transformou a nossa vida foi a oração. E foi a persistência na oração. e a busca de ampliar essa fé em Deus, orando,
o esforço de orar constantemente. A experiência primeira que nós temos como grupo na vida é o grupo familiar. E se a gente consegue estabelecer uma relação de harmonia na nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que estão próximas de nós, se a gente consegue estar ali inteiro, percebendo cada um e vendo a importância de cada um, depois, quando a gente parte para uma vida grupal, tudo fica mais fácil.